Bolsa de água quente ou bolsa de água fria. Você já deve ter se machucado ou tido alguma dor em algum local do seu corpo e deve ter ficado na dúvida, será que eu uso para esse caso bolsa de água quente? Ou será que eu uso a bolsa de água fria, uma compressa? Então no vídeo de hoje vamos tentar entender a diferença entre elas duas e qual deve ser escolhida para cada caso. E aí pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a Vivi, sou biomédica, mestre em Fisiologia Humana e doutoranda em Naturopatia. E é um prazer estar novamente aqui falando com vocês sobre mais um assunto relacionado à área da saúde. Primeiramente, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já clica no botão do inscreva-se para começar a fazer parte mesmo aqui da comunidade que nós estamos criando para podermos falar sobre diversos assuntos relacionados à área da saúde. As compressas, elas são utilizadas já há muito tempo. E o que muitas pessoas não compreendem é que elas não são apenas de um uso paliativo para os quadros. O fato de você utilizar uma compressa fria ou o fato de você utilizar uma compressa quente, ela ajuda sim a tratar aquela região, ajuda sim a melhorar o quadro naquela região. Não apenas como uma forma paliativa, mas uma forma complementar, também de uma forma complementar. Porque essas compressas muitas vezes são associadas a outros tipos de tratamento, como por exemplo o medicamentoso. E isso é bem simples de entender, porque o calor e o frio eles também ajudam, eles têm pontos que eles ajudam na manutenção das nossas células, da qualidade das nossas células, da atividade das nossas células. E aqui eu vou separar agora, para não ficar confuso, vamos primeiro falar sobre os pontos da compressa fria, né, ou do frio em si, e vamos falar do ponto da questão da temperatura mais alta do quente, para depois podermos entender em quais quadros eles devem ser utilizados. Bom, iniciando pelo frio, ele pode ser utilizado para diminuir a dor, o edema, que é aquele inchaço, e também o sangramento. Na dor, ele age como se adormecesse a região. Tanto é que se você pegar uma pedra de gelo e colocar por um tempo em cima da sua mão ou em alguma região do seu corpo, você vai notar que essa região ela vai ficando, parece, adormecida. O frio, ele acaba diminuindo a atividade das nossas células. Consequentemente, ele também vai diminuir essa sensação de dor na região. O edema, claro, o inchaço, logo após uma lesão, logo após um procedimento, quando colocado exposto ao frio, ele vai impedir que haja o desenvolvimento de um grande edema, de uma grande inflamação. Então, ele controla ali a atividade das citocinas, das quimiocinas, que são as substâncias referentes à produção da inflamação. E no sangramento ele age porque quando exposto ao frio, os nossos vasos eles têm a tendência de se contrair para diminuir a perda de calor. Então, quando o vaso se contrai, automaticamente por aí passa uma menor quantidade de sangue. E se ali tiver alguma abertura, alguma fissura nesse vaso, menos sangue passando, menos sangue será extravasado, será perdido através dessa abertura do vaso. O frio, né, as compressas frias, elas devem ser utilizadas até 72 horas depois. Ah, Vivi, depois disso não faz mais efeito? Cada momento que vai passando após essas 72 horas, ela vai perdendo o efeito dessa aplicação de compressa fria ou bolsa de água fria. E isso é fácil de entender, porque após 72 horas nós já vamos ter tido toda uma liberação de substâncias, né, que nós também denominamos como uma ativação da cascata inflamatória, pró-inflamatória. Então, vai ter o aumento dessa inflamação. E após essas substâncias todas serem liberadas, o frio não vai ter muito mais como fazer um controle, realmente agir como um tratamento. Então ele tem essa eficácia melhor em 72 horas. O frio ele pode ser aplicado, né, numa região necessária, enfim, de 3 a 4 vezes por dia. Tempo máximo de exposição até 30 minutos, mas depende da região, isso tem que ficar bem entendido também, porque um excesso de exposição ao frio, ele pode lesar algumas células, assim como quando você for fazer uma compressa ou for fazer uma bolsa de água fria ou de gelo, precisa ter uma proteção na pele, porque senão esse contato direto do frio com as nossas células, ele pode criar lesões, como queimaduras, e a gente não quer que piore o quadro naquela região, a gente quer tratar. Entenda isso para que não haja nenhum problema, nenhum efeito colateral do uso dessa compressa fria. E o quente? O quente, ele vai ajudar também em questão de dores e edemas, mas de fundo crônico. Aquelas 72 horas que eu falei antes do frio, elas são consideradas de lesão aguda. Depois disso, quando o quadro for se instalando há um tempo, isso vai ser considerado crônico. Então, o quente ajuda a tratar dores e edemas de quadros crônicos. Também ajuda no relaxamento muscular e ainda ativa o metabolismo. Então, ao contrário do frio, que reduz a atividade metabólica, a atividade das nossas células, o quente ele vai ajudar a ativar o metabolismo. Ele também pode ser utilizado de 3 a 4 vezes por dia,
de até no máximo 20 minutos, também protegendo a pele. Isso tem que ficar entendido para que também não haja lesão referente ao uso dessas compressas quentes. E ainda há a possibilidade, algumas pessoas fazem o uso dessa forma, do chamado choque térmico. O paciente utiliza tanto a compressa fria quanto a compressa quente, intercalando elas. Isso seria mais para aliviar dores de quadros subagudos. E isso é visto em várias situações com pessoas, com profissionais, atletas, que pode sim ser utilizado, por exemplo, uma bolsa, uma compressa de água quente antes de uma atividade de repetição, de uma atividade mais exaustiva, porque vai gerar como um relaxamento na musculatura, como um alongamento, né? Funciona como um alongamento. Pode substituir o alongamento por uma bolsa de água quente, uma compressa quente? Não. Precisa fazer o alongamento do mesmo. Mas, para aqueles atletas que fazem sempre, a todo momento, exercício de repetição, eles exigem demais das articulações, da musculatura, então isso pode ser uma forma de ajudar. E depois da prática de exercício, eles fazem geralmente uma bolsa de gelo, né, compressa fria, enfim, para diminuir as dores da prática daquela atividade e ainda diminuir a chance de inflamar, de ficar inchado e gerar todo um quadro inflamatório ali naquela região. Por isso, também, que muitas pessoas, muitos atletas fazem aquela banheira com gelo após a atividade física. Bom, para fazer as compressas isso é bem simples. Você pode utilizar desde toalhas até mesmo aquelas bolsas que tem para vender, para adquirir em farmácias ou até mesmo na internet. Aquelas bolsas elas vêm já prontas, então coloca água quente ou coloca água fria. Também tem aquelas estilo almofadinhas que pode colocar no congelador e quando precisa utilizar só tira. Em gel, né? Tem algumas que tem gel. Porém, nem sempre essas bolsas, essas almofadinhas de gel, elas conseguem se adequar bem à região que você vai utilizar, né? Por exemplo, aquelas almofadinhas, elas são como em retângulo, e aí se você precisa colocar ela sobre uma região de uma articulação, por exemplo, do cotovelo, ela vai ficar retinha assim. Geralmente, para tratar, nós precisamos de algo que envolva toda a articulação, né? Ou você vai ter que ficar segurando ela retinho. Então, às vezes, também é um pouco incômodo e não se torna tão fácil de utilizar. Tem também no mercado já estilo essas bolsas, mas que elas já vêm prontas para uso de certas articulações. Por exemplo, algumas vêm para a região do joelho, outras para a região do cotovelo. Você coloca elas na região e depois pode colocar o gelo dentro delas ou a água fria, ou até mesmo a água quente. Então, essa também é uma forma para os que precisam adquirir para algo específico, podem já buscar esse tipo de produto. Agora você que se machucou e está passando por algum quadro que precisaria fazer o uso de uma compressa de água fria ou algo quente, você não tem em casa e também não tem como ir comprar nesse momento. Como você pode fazer? A compressa de água fria você pode utilizar de duas formas. Você pode tanto colocar um paninho pequeno no congelador, cuidado para ele não congelar, né? Remover ele do congelador e colocar sobre a região que você precisa, porque o paninho ainda, a forma que ele vai perdendo o frio, ele vai se ajustando às regiões do corpo. Ou você pode pegar, colocar dentro de um saco plástico algumas pedras de gelo, fecha bem, envolve esse saco plástico em uma toalha e coloca sobre a região também. Precisa ter a toalha para não ter problema de lesionar a pele, lembrem disso sempre. Já a questão da parte quente, também você pode utilizar um paninho, passa ferro sobre ele para esquentar bem e coloca sobre a região que esteja necessitando dessa compressa quente. São formas mais simples, obviamente que é sempre melhor procurar um material que já foi feito para isso, mas nem sempre nós temos condições de utilizar ou de fazer compras e ter esses materiais em casa, então para uma questão que é urgente, emergencial, faça de uma forma mais simples, mas assim que possível, tenha uma bolsa de água para utilizar quando for necessário. E agora vamos nos encaminhando para o final do vídeo, mas também vamos para aquela parte que todos querem saber. Quando que eu uso a compressa fria, quando que eu uso a compressa quente. Seja compressa ou bolsa de água, o frio sempre vai ser utilizado em lesões mais agudas, que foi já o que eu comentei anteriormente. Então, o que seriam lesões agudas? Torções, lesões, hematomas, pós-cirúrgico, pós-procedimento cirúrgico, estético, pode ser indicado pelo profissional o uso de um pouquinho de gelo, de uma compressa fria sobre a região, mas os procedimentos é sempre bom primeiro esperar a indicação do médico ou do profissional que fez o procedimento para você. Agora, teve uma torção ou surgiu um hematoma, levou uma batida, se bateu contra alguma coisa, você pode utilizar uma compressa de água fria. Mas lembrando que isso não substitui a visita ao médico, caso for necessário. Vivi, como eu vou saber se o caso é mais grave do que apenas uma bolsa de água
fria, né, compressa com gelo. Se você notar que o quadro está piorando, então você torceu o pé, fez um gelo, está fazendo um gelo e você nota até um dia depois que isso está piorando, procure o médico. Em alguns quadros vai sim ser necessário o uso também de medicação, daqui a pouco o uso de uma tala. Então também não fique esperando em casa achando que o gelo vai resolver tudo. E internamente nós não sabemos qual a extensão da lesão, o que aconteceu internamente no seu corpo. Mas o gelo ele pode ajudar tanto a tratar quadros mais simples, quanto também impedir que um quadro mais grave evolua, mas ao mesmo tempo um quadro grave tem que ser investigado. Mesma coisa a questão de batidas e hematomas. Você começa a perceber que você está cheio de hematomas, ou aumenta, cada dia tem um hematoma num lugar, e você não lembra de ter se batido, de ter se machucado, precisa investigar. Porque existem alguns quadros clínicos que vão surgindo, geram esses hematomas, mas precisam ser tratados de uma forma diferente. Então isso também tem que ficar entendido, não é ficar eternamente fazendo bolsa de gelo e esperando que a coisa se resolva sozinha. Já a parte quente, né, as compressas quentes, elas vão ser utilizadas então em lesões crônicas. São aqueles quadros clínicos que já te incomodam há muito tempo. Quando piora um quadro de bursite, de artrite, em quadros de artrose, dores miofasciais e torcicolo, porque lembrem que ele relaxa, né? O quente ajuda a relaxar a musculatura. E em contraturas também pode ser indicado para pacientes que tenham esses quadros, mas não querem ficar fazendo as compressas ou não tem tempo, eles podem buscar profissionais da área do infravermelho, porque o infravermelho ele trata isso. Quais são esses profissionais? Tem o fisioterapeuta, tem os terapeutas integrativos também, que podem trabalhar com laser, com LED e com infravermelho. Tem profissionais da área de estética. Então pode ser uma forma também, uma outra forma de abordar. Outro ponto ainda são dores abdominais. Para dores abdominais, dor de estômago, alguma cólica, sempre uma compressa, uma bolsa de água quente. Não tão quente e, obviamente, se persistir, precisa buscar um médico. Mesma coisa o torcicolo, mesma coisa as dores miofasciais. Precisa, muitas vezes, de tratamentos em conjunto. Então, lembrem-se sempre disso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre as diferenças entre o frio e o quente, como eles podem ajudar, em quais patologias, quadros clínicos eles podem vir a ajudar. Qualquer coisa eu fico à disposição, fiquem bem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.